Maravilha, obrigada, Lucas. Boa noite, pessoal. Eu sou a Samira, eu sou diretora do Instituto de Desenvolvimento e Sociedade, e eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês hoje no nosso evento. Serão 3 dias de evento, então hoje, amanhã e na quinta-feira. E hoje nós vamos iniciar com a palestra do professor Gabriel, que vai falar sobre desenvolvimento e sustentabilidade, uma visão de negócios. O professor Gabriel, ele é mestrando em economia, aliás, mestre em economia agora, né, Gabriel? Mestre em economia política internacional pela UFRJ. Ele é professor de ensino médio da Rede Pública do Estado do Maranhão, assistente de pesquisa voluntário do subgrupo de Biodefesa e Segurança Alimentar do Laboratório de Simulações de Cenários da Escola de Guerra Naval. Então, Gabriel, sinta-se confortável para iniciar. Pessoal, caso vocês tenham dúvidas, né, só para a gente ajustar esse procedimento. Caso vocês tenham alguma dúvida durante a apresentação do professor, podem mandar no chat e no final, caso vocês prefiram, né, levantar a mão e falar, é só apertar no botãozinho da mãozinha e a gente pode fazer um debate ao fim da apresentação. Então, professor Gabriel, sinta-se confortável para iniciar. Muito obrigado, Samira, pela apresentação. Uma boa noite a todos e todas aqui presentes, né? Nessa nossa primeira noite aqui do nosso evento, Instituto de Desenvolvimento e Sociedade. Eu já vou, de antemão, colocar a apresentação, até para que a gente possa conferir, né, de que está tudo correndo dentro do esperado. Vou colocar a apresentação aqui no formato de tela cheia. Eu só peço para que, pode ser você, Samir, me faça a sinalização, caso tenha ido já. Claro, ainda não, Gabriel. Uhum. Sim, a gente consegue ver, tá? Mas ainda tá aquela apresentação que tem os bonequinhos do lado, Uhum. os mini slides do lado. Eu não sei se foi essa se você prefere manter essa, ou se você quer fazer aquela de tela cheia. Essa já tem sido uma constante já, né, com o PowerPoint, mas caso não entre, né, na tela cheia aqui para vocês, acho que dessa forma também não vai impedir a visualização, né, Não, dá dessa para forma. ver. Então, excelente. Então, acho que a Pode gente já ficar. pode dar continuidade. Fique tranquilo. Bom, como a Samira, né, já fez a introdução, eu sou recém-mestre, né, em Economia Política Internacional pela UFRJ e membro associado, né, aqui do IDES, né, então é um prazer enorme estar aqui com vocês. E essa minha primeira fala, eu pensei, né, quando eu estava elaborando um pouco desse curso, pensei em fazer trazer uma fala um pouco mais ampla, para que a gente pudesse discutir algumas pautas que são caras num espectro mais holístico, numa perspectiva mais apropriada ao cenário internacional, né? E depois, né, nas próximas palestras, esses temas vão ser um pouco mais esmiuçados, alguns temas mais específicos, né? Então, nesse primeiro momento, a intenção é trazer justamente temas um pouco mais abrangentes, com uma primeira forma, né, introdutória, mas também não deixando ali escapar alguns assuntos que são primordiais para essa questão. Tá? E aqui, né, a gente já inicia com algumas perguntas para nortear esse debate. Né? Então, quais perguntas são essas? Né? Aqui nós elencamos 4, que são: o que seria o desenvolvimento sustentável, né? Um termo que a gente utiliza com alguma frequência, mas qual é o significado conceitual desse termo, qual é o significado prático desse termo. Depois, a gente vai trazer um pouco aqui das áreas da atuação, né, na agenda ESG, né, como funciona a agenda, alguns exemplos mais práticos. Quais são as principais oportunidades, né, que essa aplicação dos pilares ESG podem trazer, né, a um negócio, seja de uma organização não governamental, seja de algum instituto, ou então de uma empresa, né, qualquer ente de caráter de direito privado, então até mesmo, né, para quem trabalha no setor público, e também quais são os seus principais desafios, né, uma vez que é uma pauta
recente, uma pauta que tem sido muito debatida, é natural também que com ela venham os seus desafios, né, que não são poucos, né, como nós veremos aqui, né. Nesse momento, então, ainda inicial, eu queria aqui trazer uma provocação, né? Uma vez que nós pensamos em desenvolvimento sustentável, nós estamos falando de duas palavras que juntas formam esse termo, mas nós estamos falando de um lado por desenvolvimento e de um outro pela sustentabilidade, né? E como nós percebemos, né, ao pensar esses termos de uma forma isolada, eles são termos que têm alguma dificuldade de relacionar, né, um com o outro. Então, aqui eu trouxe essa tabela para que a gente pudesse pensar, por exemplo, quando o termo desenvolvimento ele entra, né, no debate, muitas das vezes ele é logo atribuído à esfera econômica e sempre é uma perspectiva de crescimento, então uma maior produção, um crescimento econômico, a diversificação de tecnologias, o aprimoramento de tecnologias voltadas à produção e a questão de serviços e de eficiência. Então, normalmente, quando se pensa em desenvolvimento, se pensa sempre em melhoramento e também sempre numa perspectiva não apenas qualitativa, mas também numa perspectiva quantitativa, né? Essa palavra desenvolvimento, ela traz esse significado embutido muitas vezes. Já a sustentabilidade é uma outra perspectiva, né? A gente está falando aqui de manutenção de ciclos de longo prazo, né? Uma coisa que se sustenta ao longo do tempo é uma coisa que só pode ser pensada no longo prazo, né? Uma noção de totalidade, ou seja, não adianta aqui pensar cada agente, cada parte interessada, cada momento como sendo algo desprovido de interconexão uns com os outros, não é? Outra questão também é justamente a mitigação das ações humanas, né, as ações antrópicas sobre os ecossistemas mundiais, a questão de entender que existem outros saberes, né, além do saber científico, do saber financeiro, do saber do mercado, existem outros saberes que têm relação com esse tema da sustentabilidade. E a questão da não precificação, né, essa é uma parte importante, uma vez que a gente está determinando mecanismos de valoração para algo que não funciona dentro dessa lógica de valoração, lógica do dinheiro, lógica das finanças e por aí vai, né? Então, já há uma espécie de conflito entre esses dois termos quando nós os unimos. E eu acho que é importante que a gente tenha essa noção de conflito em mente para que a gente possa perceber a multiplicidade, né, de caminhos que vão sendo tomados ao longo do momento em que a gente começa a debater sobre eles, certo? E aqui, né, eu trouxe direto do site da ONG WWF, né, uma das principais ONGs aí no ativismo ambiental, já, se não me engano, há umas 3 décadas, né? Lá eles trazem um pouco da definição de desenvolvimento sustentável que vem, né, de convenções anteriores, as quais a gente vai aqui pontuar rapidamente, mas, em linhas gerais, né, o conceito de desenvolvimento sustentável, ele se enquadra nessa noção, né, de que desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender as gerações futuras, né? Então, é um termo que ele é bastante amplo e, como qualquer coisa que é ampla, a gente tem aí um grande espaço de discussão, um grande espaço para que a gente possa promover políticas sobre ele e também um grande espaço para que a gente possa, então, nichar um pouco mais as discussões que vão sendo tomadas nesse sentido, tá? A partir de quais momentos, a partir de quais questões, né, a gente começa a tratar mais a sério do desenvolvimento sustentável, né? E aqui pensando com essa perspectiva de negócios, né, essa totalidade na qual nós temos aqui. A conferência, né, de Estocolmo, ela é tida muitas das vezes como a primeira conferência internacional que teve como tema central a questão das mudanças climáticas, a questão da salvaguarda do meio ambiente. E a Conferência de Estocolmo, ela não foi somente incorporada, né, por atores estatais, mas ela também contou ali com cientistas, ativistas, né, membros da sociedade internacional, que começaram já a ver os primeiros sinais de que a gente poderia estar
de frente a um futuro esgotamento. É importante frisar aqui, né, que a Conferência de Estocolmo ocorre em 72, e logo nos anos seguintes nós temos o choque do petróleo e diversos outros momentos também que vão trazer essa reconfiguração. Junto à Conferência de Estocolmo, nós temos o Clube de Roma, né, e um documento muito importante chamado Os Limites para o Crescimento. É um documento que mostra, a partir da ciência exata e também das humanidades, como que aquele modelo de desenvolvimento que vigorava à época, ele não era sustentável no longo prazo. Né? Então, é o primeiro documento de caráter científico e também político que nós temos sobre isso. Né? E, de uma certa forma, também a década de 70, mas sobretudo a década de 80, ela vai ser marcada por uma série de desastres internacionais no quesito ambiental e também social. Né? A questão do derramamento de petróleo nas plataformas do Golfo do México, o incidente, né, gravíssimo na fábrica de Bhopal, na Índia, né, uma fábrica de sintéticos, né, que acabou lançando no ar uma série de poluentes, e talvez a mais famosa de todas, né, que seja a de Chernobyl, né, no que hoje é a Ucrânia. Logo depois, um ano após esse acidente de Chernobyl, nós temos o relatório Brundtland, que é de onde nasce esse termo desenvolvimento sustentável. Né? Antes havia apenas uma noção de que aquele tipo específico de desenvolvimento não seria sustentável a longo prazo. Esse termo, então, desenvolvimento sustentável, surge ao final da década de 80. O Protocolo de Kyoto, de 97, ele talvez seja um dos principais artífices nesse sentido, uma vez que ele foi uma iniciativa majoritariamente política na tentativa de redução das emissões de gases de estufa. E o Protocolo de Kyoto ele acontece graças às discussões que vão sendo originadas nas COPs. Né? A primeira COP, né, a primeira Conferência do Clima, ela vai surgir em 1995, se não me engano, na Alemanha, e justamente as discussões que lá obtêm um caráter não vinculante, elas vão tomar uma outra dimensão dentro do protocolo de Kyoto. Então, isso é extremamente importante. Né? Nós sabemos dos limites desses protocolos, desses acordos internacionais, mas o simples fato, né, de existir esse empenho político, esse empenho administrativo, econômico das principais potências sobre o tema, já é um sinal importante, apesar de ainda não ser o suficiente. Né? Em 2000, né, nós temos uma série de reuniões dentro das Nações Unidas para tratar dos objetivos do milênio, e uma dessas braços, né, que surgem é o chamado Global Compact, né, que é o pacto global entre empresas e governos para o desenvolvimento sustentável, a equidade dentro dos ambientes de trabalho. Então, o Global Compact é uma ferramenta muito importante para que a gente possa pensar, por exemplo, a relação entre empresas e governos dentro dessa perspectiva de desenvolvimento sustentável. Por último, né, que a gente queria salientar aqui, talvez a mais conhecida, né, de todos, seja a Agenda 2030, né, para os desenvolvimentos sustentáveis, para os objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, chamados ODS, né, e lembrando, né, que nós já estamos mais próximos de 2030 do que estamos de 2015. Né? Então, a gente trouxe aqui uma imagem, né, para que a gente possa falar um pouco da agenda. Ela é uma agenda que tem esses 17 eixos, mas dentro de cada eixo existem coisas mais específicas a tratar de cada um. E aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas que é a indissociabilidade entre um eixo e o outro. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitos desses termos, né, desses objetivos que estão aí, desses 17 que estão aí, eles não são possíveis de ser atingidos sozinhos. Né? Eles dependem uns dos outros para que a gente possa alcançá-los. Né? Então, a importância de ter essa perspectiva mais visual é de justamente garantir que isso está sendo gerado, que esse debate está ocorrendo. Né? Apesar de ser um debate ainda, né, como referi antes, né? É um debate, não é um caráter, não tem um caráter vinculante. Então, isso traz algumas questões para que a gente possa pensar depois. Tá? Aqui, é importante que a gente fala, né, muitas das vezes sobre ESG, mas a gente acaba não
diminuindo, não trazendo mais especificidade para esse debate, né? Então, muitas das vezes parece um tema amplo demais e que não significa nada, né? Então, em primeiro lugar, né, o termo ESG é um acrônimo do inglês, né? Mas é justamente a separação entre os pilares ambiental, social e de governança. Então, é um pilar que é muito utilizado para que a gente possa fazer análises, sobretudo de empresas, né? Sejam essas, mais uma vez, de caráter público ou de caráter privado, né? Então, aqui a gente tem essa separação entre ambiental, social, governança. Então, por exemplo, né, no ambiental, desmatamento, a questão dos resíduos, da poluição. No social, a gente tem a perspectiva de diversidade dentro dos quadros da empresa, de diálogos com a comunidade no entorno das atividades. Governança, a gente tem a questão da transparência, das boas práticas, de relacionamento íntegro, né, entre poder público e empresa, né, a questão do combate à corrupção. Mas, mais uma vez, eu chamo aqui a atenção para a perspectiva de interconexão entre cada um desses pontos, né? É difícil aqui a gente pensar em uma mudança específica dentro de um deles para que possa acarretar nessas mudanças, né, numa perspectiva mais ampla, numa perspectiva mais estrutural. E aqui, né, para que a gente não fique somente falando, né, e soe como algo muito genérico, algo muito amplo, nós trouxemos aqui um exemplo, né, que é justamente o relatório de sustentabilidade da Petrobras. As empresas, sobretudo as empresas que têm capitais cada vez mais ligados, né, às bolsas internacionais, elas têm tido essa prática de deixar, né, transparente o seu relatório de sustentabilidade, né? Então, são relatórios que podem ser encontrados no site da própria empresa, de acesso livre, acesso público. Por quê? É uma forma que as empresas têm de demonstrar aos investidores, sobretudo, né, quais têm sido as políticas adotadas na mitigação de certos problemas que foram encontrados dentro dos pilares da agenda ESG, né? E aqui, para mostrar um pouco, por exemplo, da agenda ambiental, né, da Petrobras, nós temos ali a questão da resiliência climática, né? Então, dos exemplos, né, que eles trazem é justamente, por exemplo, a redução de 16% na intensidade de carbono no refino até 2025. Então, percebam, existe uma métrica a ser colocada. Existe algo que o investidor, que a pessoa interessada, ela possa, de fato, fazer esse acompanhamento. Ela possa, de fato, manter uma perspectiva de cobrança, mas não somente a cobrança no sentido negativo, mas a cobrança no sentido de vigilância da própria pessoa que detém aquela empresa, dos seus acionistas majoritários, dos seus fornecedores, sabem quais são as políticas que aquela empresa está colocando em prática e sabem quais são as circunstâncias que estão por vir, né? Então, isso é extremamente central dentro dessa noção dos relatórios de sustentabilidade, né? Aqui, no âmbito social, né, nós temos a questão, por exemplo, da segurança do trabalho, né? Então, como meta, zerar as fatalidades do trabalho, né? A questão de diagnóstico socioeconômico com comunidades, né, que são afetadas de alguma forma pela operação da empresa, né? É importante lembrar também que cada vez que se fala de um relatório de sustentabilidade de uma empresa, essa empresa ela tem que ter conhecimento de toda a sua cadeia produtiva, né, de preferência. Por quê? Veja, uma empresa como, por exemplo, a Petrobras, ela não está somente relacionada a um objetivo primário da economia, que seria o da extração de petróleo, extração de gás, por exemplo. A Petrobras, ela pertence a uma cadeia de empresas subsidiárias e também de outros fornecedores que fazem com que a Petrobras ela seja muito mais do que isso, né? Então, ela precisa ter essa visão holística, essa visão mais aguçada, mais ampliada, para que ela possa justamente entender quais são as principais dificuldades nesse momento e ela possa, então, iniciar esse processo, né, de mudança e de novas coberturas.
E aqui, para findar, né, o exemplo da Petrobras, a gente está falando aqui um pouco da questão de governança, né? Então, a gente está falando aqui de adoção de equilíbrio entre eficiência e controle. Muitas das vezes as empresas que são de ramos mais específicos, elas colocam até mesmo qual é o tipo de software que elas pretendem utilizar. Nós temos uma série de padrões internacionais que são utilizados, né, e esses padrões eles têm uma certa reputação, né, dentro do mercado internacional. Esses padrões eles vão galgando aquela empresa fatias de mercado, reputação, uma valoração, né, da própria marca, que é importantíssimo dentro dessa nova perspectiva de ESG, né? Então, quando a gente está aqui tratando de governança, de social, de ambiental, existe esse reposicionamento de marca também, né, que é um aspecto que eu gostaria de tratar aqui, que é o chamado capitalismo de stakeholders, né? É um termo que foi cunhado aí recentemente, né? Que refere a um novo modelo de capitalismo que nós estamos vivenciando na atualidade, que é um capitalismo que se preocupa com as partes interessadas, né, de toda a cadeia produtiva, de toda a cadeia estratégica daquela empresa. Mais uma vez, a gente tem que manter uma atenção, né, essa questão, já que a gente estava falando lá no início sobre aquela diferenciação entre perspectiva de desenvolvimento e perspectiva de sustentabilidade, né? Então, como que a gente pode, de fato, galgar uma sustentabilidade a depender dos principais meios de acumulação de capital daquela empresa, né? Isso tem que ser muito bem estudado, isso tem que ser muito bem detalhado para evitar aquilo que a gente chama de greenwashing, né, que eu vou falar aqui logo após. Mas quais são os benefícios, né, de tratar, de trazer a agenda ESG dentro do DNA da empresa, né? Nós temos aqui atividades que são sustentadas, ou seja, são atividades que elas conseguem se manter por mais tempo, uma vez que você consegue compreender, né, os ciclos, por exemplo, de uma região que você depende daquela atividade, você estipula um bom relacionamento dentro da sua empresa, então isso diminui os conflitos, diminui os litígios, você diminui questões extrajudiciais, questões judiciais, então tudo isso permite que a atividade dessa empresa se sustente por mais tempo, né? Outra coisa, né, que eu já havia dito, a visibilidade e reputação da marca, né? Hoje em dia, cada vez mais, grupos, né, de clientes, grupos de fornecedores têm essa preocupação de se associar a marcas que são bem vistas, né? E cada vez mais essa noção de ser bem visto está relacionado à aplicação de critérios ESG. A gestão estratégica de toda a cadeia das atividades da empresa. Então, muitas das vezes, um supermercado, ele não pode apenas ser angariado no setor de serviços, uma vez que ele, em si, detém uma cadeia de outras empresas e outras atividades que o ligam diretamente ao produtor agrícola, né? Então, essa gestão estratégica, esse conhecimento de todo o processo, né, para que a sua atividade seja colocada em prática, ele é muito importante, né? A questão do relacionamento com os clientes fornecedores, se você tem essa adaptação aos pilares ESG, como eu disse, né, a sua chance de obter litígios, ela diminui muito. Você consegue ali uma reputação, você consegue selos de confiança, e tudo isso acaba permitindo que você, então, mantenha, né, esse ciclo virtuoso dentro da empresa. Aqui um aspecto interessante, né? Hoje, cada vez mais, nós temos as chamadas aplicações verdes, né, a finança verde, que são títulos, né, sejam eles títulos de capitalização privados ou então títulos da dívida, que tenham algum tipo de lastro com perspectivas de respeito à agenda ESG, né? Então, a partir, né, do momento em que uma determinada empresa, determinada atividade, ela está de acordo com os parâmetros exigidos e necessários,
ela passa a estar autorizada a captar certos títulos verdes, né? E isso é algo que tem tudo para ser cada vez mais aperfeiçoado e cada vez mais difundido, né, ao longo dos países. E aqui a questão do ambiente interno saudável, né? A gente sabe o quanto as empresas têm essa dificuldade, né, da questão do relacionamento interpessoal, inclusive muitos relatórios de habilidade apontam essa dificuldade, né, no relacionamento interpessoal. Então, é a ocorrência, né, de casos de assédio, de casos de trabalho, né, extenuante. Então, tudo isso, ao ser respeitado, ao ser integrado dentro dos pilares ESG, torna aquele ambiente saudável, tornando-o, assim, mais produtivo e tornando-o, assim, menos conflituoso, né? Só que, mais uma vez, é uma perspectiva que traz uma necessidade de visão holística. E aí entra já no que a gente poderia citar como os principais desafios. As mudanças organizacionais, a depender dos processos que têm sido colocados pela empresa, das atividades que ela exerce, elas são de consideração estratégica, ou seja, não adianta um curso, por exemplo, de combate à corrupção, não adianta uma política, por exemplo, meramente numérica de equidade de gênero, né? Sem colocar, por exemplo, uma equidade a partir dos tipos da titulação e da diretoria, por exemplo, né? Então, não são mudanças isoladas que vão fazer a diferença, são mudanças organizacionais estruturais para que a gente possa fazer isso. E aquilo que é estrutural demanda um esforço muito grande, demanda um planejamento estratégico muito grande, né? E o que a gente percebe muitas das vezes são aplicações pontuais em alguns quesitos que a empresa julga sendo determinantes, né? Ou então que tem causado severos problemas, mas essa noção de totalidade, ela por vezes ela não existe, né? Então a gente tem que combater essa perspectiva de diminuição das pautas, né? As pautas são de grande vulto, as pautas elas são estruturais ao pensarmos no ESG, né? E a gente sabe que isso pode trazer uma série de impedimentos, né? Às vezes funcionários bem mais antigos, às vezes a própria necessidade da empresa de gerar caixa a coloca, né, na contramão. E aí vem o que eu havia dito antes, que é o chamado greenwashing, né, que é uma prática, vamos considerar assim, de você maquiar, né, as suas atividades que não estão de acordo com os pilares ESG, mas você faz essa maquiagem por meio, né, de instrumentos de marketing, por meio de instrumentos de propaganda, e esses instrumentos vão criando na população, nos fornecedores, nos clientes, uma falsa impressão de que a sua empresa está de acordo com os pilares, sendo que ela não está. E aí, qual é a grande problemática, né? O greenwashing, ele é, muitas das vezes, excelente para que você angarie um maior fundo, né, uma maior reputação no curto prazo, né? Então, muitas empresas, por vezes, realizam esse greenwashing na tentativa de conseguir esse retorno no curto prazo, né? A grande questão é que o greenwashing, uma vez descoberto, né, ele desmascara toda uma cadeia ali que estava sendo idealizada, né, e não realizada de fato, né? Então, o greenwashing é uma das principais preocupações que nós temos hoje, no sentido de empresas que parecem estar de acordo com os pilares ESG, mas que na realidade não estão, né? Estão utilizando de outras formas, outros planejos, outras perspectivas para isso, né? Depois, nós temos a necessidade de flexibilização e inovação constante, né? Entra um pouco naquela noção de como que a gente vai tratar desses aspectos em empresas que já são consolidadas, por exemplo, né? Se a gente tem que trazer essa flexibilização e inovação constante, isso significa que hábitos já engessados vão ter que ser trocados, né?
A gente sabe que muitas vezes isso influencia em mudança de diretoria, em mudança de coordenação, em mudança de processos internos, em mudança de auditoria externa, e tudo isso demanda tempo, planejamento e dinheiro, né? Então, são questões que a gente tem que trazer aqui. A depender da área de atuação também, é necessário, sem dúvida nenhuma, um aporte substancial de capital, né? Quando a gente fala aqui de alocar capital, a gente está falando de todas essas questões, de processos internos, processos externos, diálogos, relação com a comunidade, boas práticas, práticas de controladoria, de gestão financeira, de compliance, que estão de acordo, né, com as principais métricas internacionais. Tudo isso custa muito, né? Então, a depender da área de operação, os donos, né, os diretores dessas empresas e institutos, eles têm que estar cientes dessa necessidade, né? Eu havia dito antes sobre a possibilidade de angariar os investimentos verdes, né? A contrapartida disso é que eles ainda são bastante incipientes, né? Não há uma espécie de legislação internacional coesa sobre isso, né? Nós temos alguns grupos que tomam a frente, né? Como, por exemplo, a União Europeia, mas ainda assim não há uma espécie de conformidade entre os países sobre esses títulos verdes. Então, são marcos regulatórios que ainda são muito variáveis, né, e ainda estão nesse momento de desenvolvimento inicial, né, e aquela incipiência para que possam tratar desses assuntos num âmbito mais macro, né. E aqui, para finalizar, que eu acho que é o principal problema, né, que a gente enfrenta hoje numa esfera um pouco mais ampla, que é a esfera da geopolítica, né? Cada vez mais os temas ESG, mas sobretudo, né, os temas ambientais de governança, eles têm adquirido um certo caráter estratégico por parte de muitas potências ou então de grandes conglomerados, né, que também exercem, né, uma certa pressão política sobre os territórios. Então, qual é a grande problemática disso, né? Por vezes, esses assuntos eles vão se tornar um tanto securitizados, né? Ou seja, eles vão começar a ser utilizados por alguns estados como moeda de troca, uma barganha, né, de natureza política. Então, isso demanda das empresas uma atenção muito grande para que possam estar cientes das mudanças do porvir, mas também para que estejam cientes do contexto internacional, uma empresa que tenha investimentos em outros estados, né, ou então que tenha a pretensão de fazê-lo, né, ela deve permanecer sempre muito atenta a isso, certo? Bom, eu acho que nesse caminho, né, mais amplo, isso era o principal, né, que eu queria trazer para vocês. A gente vai abrir um momento agora para que quem queira trazer alguma dúvida, trazer algum apontamento, né, possa falar. Mais uma vez, lembrando, né, esse tema da agenda ESG, do desenvolvimento sustentável, ele, por ser um tema incipiente, muitas das vezes ele ainda vai galgando degraus, degraus, degraus. Então, é um tema que a todo momento surgem novidades, né? Mas há uma necessidade inequívoca, né, de uma aceleração dessas novidades em função das mudanças climáticas que nós temos percebido, né, da desestruturação sociometabólica que nós temos visto. Então, é um tema que ele exige uma constante atualização, um constante aprimoramento, seja daqueles que o estudam, como daqueles que o colocam em prática nas empresas e organizações, tá? Então, foi um prazer, e agora eu vou deixar esse espaço aqui aberto para as dúvidas e apontamentos que vocês possam ter. Professor Gabriel, muito obrigada pelas colocações, pela sua apresentação. Achei excelente, achei que você caminhou bem, né, pelo tema que você se propôs. A Amanda, ela levantou a mão. Amanda, você quer abrir o seu microfone e fazer o seu comentário, colocar a sua dúvida? Você prefere colocar por escrito? Enfim, se você quiser, sinta-se confortável para abrir o microfone e falar.
Tá bom, obrigada. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, eu gostaria de saber o seguinte, Gabriel, se no pilar governança, né, no caso, o governo em si, o primeiro setor, ele tem inúmeras fontes de renda e inúmeros recursos, fundos de investimento, enfim, que possibilitariam municípios a investirem no quesito, né, de desenvolvimento sustentável. O que hoje tu acha que implica o governo em não elaborar, em não ter tanto interesse em executar projetos que vão atingir o desenvolvimento sustentável? Bom, Amanda, essa pergunta é excelente e ela é extremamente pertinente no sentido de que a gente está vendo cada vez mais iniciativas de paradiplomacia, né, que são justamente as diplomacias das cidades e dos atores não estatais, né, sobretudo nessas reuniões internacionais, como o COP27, por aí vai. Eu entendo que há uma certa pretensão, né, do governo na alocação de investimentos de um vulto mais estratégico voltado ao comércio exterior. Então, para dar um exemplo, né, os chamados corredores bioceânicos, as iniciativas ferroviárias, as iniciativas rodoviárias, elas têm, nos últimos anos, recebido um enfoque maior do governo do que esses projetos municipais, né? A gente tem alguns projetos municipais que vão sendo colocados em prática junto com o financiamento estatal, no sentido federal, mas a gente percebe que há uma certa dissonância, né, entre as esferas federal, estadual e municipal. Esses grandes projetos, né, como das ferrovias, das hidrelétricas e por aí vai, eles têm essa projeção nacional, né, da construção de empregos em larga escala, de auferir renda, auferir impostos, que fazem com que esses projetos sejam mais atrativos na perspectiva do Estado federal do que a investimento em aplicações municipais. O que a gente vê hoje são muitos municípios aplicando editais para financiamentos exteriores, né? Então, são financiamentos de empresas multinacionais, empresas alemãs, empresas japonesas, empresas chinesas, para fazer a utilização, né, daquele projeto em um município, né? Enquanto que na parte do governo federal, a gente ainda vê pouca, né? Existe, naturalmente existe, né, essa relação entre o governo federal e o município. Mas eu vejo que o principal impedimento hoje ainda está muito ligado a essa perspectiva que a gente tem de geração de energia hidrelétrica e da nossa matriz agromineradora, né? Inclusive, a própria hidrelétrica, né, ela é um problema, né? Ela é, de certa forma, uma energia limpa, no sentido de que não há a poluição dos hidrocarbonetos, mas ela necessita de alagar um espaço muito grande, ela causa uma série de transtornos ali à fauna e à flora, e também, né, a questão do sequestro de gás carbônico que está ali nas represas também acaba tornando ela como um problema, mas, num primeiro momento, é considerado uma energia limpa, né? Então, também a gente tem essa questão do governo, né, sendo muitas vezes leniente, né, com essas práticas. Mas eu concordo com você, eu acho que isso é um tema que tem que ser mais aprofundado ainda, nessa relação entre estados e municípios, né? Eu acho que ele tem muito mais potencial para se desenvolver do que está no momento, né? Ao menos é a minha impressão. Até porque, por exemplo, muitas empresas hoje, elas têm muita dificuldade em fazer captação desses recursos verdes que são disponibilizados, justamente porque o próprio Estado vai lá e coloca dentro de editais e colocam coisas que nem sempre vão ser possíveis se não tiver
um investimento, né? E fica meio assim, meio relativo. Ah, tá, tu quer atingir o desenvolvimento sustentável, tu quer que eu faça um plano de ESG para minha empresa, um relatório de sustentabilidade, sendo que os recursos que eu posso utilizar são esses, não são suficientes, e eu tenho que fazer isso para conseguir mais recursos, para conseguir desenvolver minha empresa. Fica muito redundante isso, sabe? É um negócio que, infelizmente, dentro desse ESG ainda não fica muito claro para mim o porquê que o pilar governança é tão desfalcado desse jeito, sabe? É, eu entendo completamente o que você diz, a questão dos editais também, eu já dei uma olhada em alguns, e realmente eles são bem potenciosos, assim, de uma certa forma. E eu entendo mais como uma necessidade do Estado, de, no momento em que esses editais são abertos, ele ter a garantia de um retorno mais rápido, né? Um retorno financeiro, um retorno no sentido produtivo mais rápido, o que, de certa forma, é uma contradição, né? Mais uma vez, aquela tabela lá do início, né? Quando a gente fala de desenvolvimento e sustentabilidade no sentido separado, a gente tem um problema crônico, né? Que a noção de desenvolvimento não combina com a noção de sustentabilidade, se a gente pensar nesses dois de uma forma mais genérica, né? E eu acho que essa, por exemplo, é uma grande importância indireta, né, que as COPs possuem, ou então as reuniões de movimentos sociais. Por quê? Porque são formas dos agentes não estatais mostrarem a sua necessidade de mudança, mostrarem como que eles querem um desenvolvimento sustentável que pense com a questão social, que pense com a questão ambiental, a questão de governança, e não somente com essa perspectiva mais ampla, né, dos grandes projetos do Estado e também dos grandes projetos dos grandes conglomerados financeiros, né, porque a parte principal do pilar de governança, né, que tem de ser ainda melhorada, é justamente a relação entre o governo federal e as grandes multinacionais, os grandes conglomerados, né, porque é ali que a gente sabe que um depende do outro, né, e nessa a gente acaba não conseguindo, né, manter aqueles padrões, né, de um desenvolvimento sustentável, igualitário, para que a gente possa tratar daquilo. Então, por vezes, inclusive, é nesses momentos de relação entre grandes empresas e Estado que a gente tem essa questão do greenwashing, né? Então, eu acho que você está corretíssimo em salientar esse ponto, eu acho que é uma coisa que a gente tem que debater muito ainda. O Thales levantou a mão. Thales, se você quiser fazer alguma colocação, pode abrir seu microfone. Tudo bem, obrigado. Boa noite. Primeiramente, a aula foi excelente, muito boa mesmo. Você falou sobre os estados, principalmente o estado, né? Principalmente o estado não ter tantas ações voltadas ao ESG, mas que elas existem, né? Isso me faz muito pensar sobre as questões de uma relutância, principalmente em países em desenvolvimento, de aderir a essa agenda justamente pela questão que você mostrou no início da dificuldade de atrelar o desenvolvimento e a sustentabilidade. A gente vê muito mais estados em desenvolvimento aderindo a essa agenda por meio de incentivos fiscais, né, como a gente vê, por exemplo, com o Fundo Amazônia e tudo mais, meio que uma pressão dos outros estados, e aí visualizando, né, essa captação de fundos verdes e tudo mais, para poder colocar em prática, mas eu vejo que, assim, isso é uma análise pessoal minha, eu vejo que é uma relutância, porque quando a gente olha para as potências, por exemplo, a gente vê que são desenvolvidas, que já tem um aparato tecnológico muito mais avançado do que esses países que estão em desenvolvimento, e que, de certa forma, já extraíram, já poluíram, já fizeram muita coisa em relação à sustentabilidade e o meio ambiente. E para reverter a situação, às vezes se torna difícil mostrar para esses países que é interessante investir, porque também vai trazer investimento, também vai trazer desenvolvimento quando você vai usar a pauta ESG, mas eu acho que ainda está meio que blindado para alguns, para essa parte do global entender isso, porque a gente já está tão acostumado a entender que a forma de fazer realmente trazer retorno
e de fazer as concessionárias é explorando ao máximo, é chegar no esgotamento, que se torna um pouco difícil, eu acho que assim, para os estados que estão em desenvolvimento, entenderem que essa é uma pauta importante não só para a conservação do meio ambiente, da sociedade, direitos humanos e tudo mais, mas que também é interessante para o próprio desenvolvimento desses estados. Então, acho que a gente tem muito uma visão de como a gente aprendeu com as potências antes, e a gente está meio que ligado àquilo, a gente está meio que com medo de ser aberto. Então, eu vejo muito essa situação, é uma situação de pressão externa, temos que acompanhar essa pauta, mas aí a gente só acompanha a partir de incentivos também, e não entende que isso é importante até para o Estado, para o desenvolvimento dele próprio e tudo mais. Desculpa se eu fui um pouco redundante, mas essa é um pouco da minha análise, da minha visão que eu tenho, por exemplo, dos estados que estão em desenvolvimento e a agenda ESG. Tá, eu acho que a sua colocação ela foi excelente, né? No sentido de que a gente, muitas das vezes, nós ficamos presos em falsas dicotomias, né? E muitas das vezes essas dicotomias elas são utilizadas para mover um lado ou o outro, sendo que muitas das vezes o caminho está entre os dois, né? Então, o que a gente está acostumado a ouvir, né? Ou, de um lado, ouvir que nós temos que ignorar completamente, né, a pauta ESG, sobretudo no quesito ambiental, né, uma vez que se aqueles países ignoraram e hoje são desenvolvidos, então logo se nós fizermos o mesmo, nós vamos seguir o mesmo caminho, né, o que é uma falsidade, né? E também, do outro lado, nós temos um certo viés de acomodar tudo aquilo que é enviado para cá, no sentido de iniciativas, né, e não tentar pensar uma iniciativa própria nossa. Por quê? Veja, se nós pensarmos a multiplicidade de sociedades, de ecossistemas que tem um país como o Brasil, é simplesmente inacreditável, né? Acho que o termo é esse, né? É simplesmente impensável que nós vamos conseguir tratar disso tudo em um único projeto, né, em um único plano de desenvolvimento, né, um plano nacional de desenvolvimento. Então, eu acho que o que falta muitas das vezes, né, é essa perspectiva da dialética, né, você entender que é possível, sim, alcançar um nível de melhoria da sua população, um nível de saúde melhor, a partir do momento em que a gente faz um uso estratégico e escolhas estratégicas dos serviços que vão ser utilizados, né? Então, se boa parte da verba que o Estado aufere, né, ao realizar o comércio exterior, ele é reinvestido nas atividades que vão ser voltadas ao comércio, nós estamos fadados a fazer isso eternamente, né? Então, veja, nós não temos, por exemplo, como você mesmo disse, né, uma indústria própria para que a gente possa, então, não depender de uma indústria estrangeira e que a gente possa fazer, então, uma produção aos nossos moldes, né? Eu vou ficar só com um único exemplo, até para não me estender aqui, né? Eu moro na região nordeste do Brasil e por aqui é atravessada, né, a ferrovia do Projeto Grande Carajás. E, veja, hoje é impossível nós pensarmos um mundo sem mineração. A gente também não pode trabalhar com a utopia aqui. Mas a pergunta é, quantos por cento, né, desse minério é realmente utilizado aqui no Brasil para que a gente possa fazer obras de saneamento, para que a gente possa fazer uma série de outras intervenções, né? Então, essa visão, né, essa dicotomia, muitas das vezes nos atrapalha, né, porque nós nos vemos ou presos a essa visão de desenvolvimento do século XIX, né, do desmatar, do poluir, para que a gente possa desenvolver, como também nós não podemos ser aqui simplesmente receptáculos, né, de investimentos estrangeiros, sem que nós coloquemos em primeiro lugar a nossa própria população, que é em tudo heterogênea, né? Então, eu acho que essa é uma dificuldade, e essa dificuldade ela só vai ser sanada a partir de participação popular, né? A gente precisa trazer participação popular através
de movimentos sociais, institutos, de ONGs, mas somente assim que a gente vai fazer um debate realmente democrático, né, aqui entra o que a Amanda colocou também, né, sobre o desenvolvimento sustentável no Brasil, desde o bairro de um município até um grande projeto nacional. Né? Mas eu concordo com o que você trouxe, Thales. Eu acho que a gente está realmente numa questão bem complicada aí. Obrigada, professor Gabriel, obrigada, Thales e Amanda, pela participação. Caso ninguém tenha mais dúvidas, eu acho que a gente pode encerrar essa parte de apontamentos e de dúvidas. Então, por gentileza, se alguém quiser ainda, né, fazer alguma colocação, levante a mão, e para que a gente possa abrir espaço para vocês. Caso ninguém faça, eu acho que a gente posso te passar a palavra, Gabriel, né, para você encerrar. Se você puder parar o compartilhamento, isso, aí a gente fica maior. Obrigada. Enfim, então eu te passo a palavra, Gabriel, para que você encerre. Só um aviso, pessoal. Amanhã a gente tem a outra palestra, né, da professora Lunara. Então, no mesmo horário, aproximadamente 1 hora de palestra, aguardo vocês. Caso alguém não tenha recebido o e-mail com os links, tem os links no nosso site, que é o www.desenvolvimentosociedade.org.br, e também pode entrar em contato pelo WhatsApp, que foi esse número que eu coloquei no chat, e me pedir que eu também envio o link de amanhã e de quinta-feira. Gabriel, então, por gentileza, pode, se você quiser fazer alguma, né, colocação final, sinta-se confortável. Bom, Samira, obrigado. Queria agradecer a todos aqui presentes, né? Queria agradecer ao Thales e à Amanda pelas perguntas aí muito pertinentes, né? Debates muito pertinentes. E queria tratar mais uma vez a perspectiva de sistema. Nós não conseguimos pensar, planejar, projetar e executar o desenvolvimento sustentável pensando somente nas suas partes. Nós temos que pensar o todo, mesmo que agindo localmente. Né? Inclusive, essa é uma frase muito famosa, né? O pensar global é o agir local. Por quê? Ao tratarmos especificamente de uma perspectiva de Estado, a gente tem que lembrar que as grandes corporações, né, as grandes empresas, elas atuam sempre numa relação estrita com o Estado. Então, essa mudança dos pilares ESG, ela tem que vir da sociedade e dos espaços de representação política que a sociedade vai oferir ao longo do tempo. Né? Então, a gente não pode jamais perder isso de vista. Outra questão, hoje, cada vez mais, esse tema está em voga. Um tema que está cada vez mais em voga, ele tem a sua parte positiva, que é o de debates sendo constituídos a todo momento, de novas perspectivas, novas métricas, novos grupos. Mas também ele tem os seus contras, que são justamente aquelas empresas, aqueles governos que se utilizam dessa agenda para que eles possam manter tudo como sempre foi, só com uma nova roupagem, né, que é justamente o greenwashing. Então, o que eu queria terminar aqui dizendo é justamente isso. O desenvolvimento sustentável, enquanto algo separado, nós já vimos que ele não é possível existir. A noção separada de desenvolvimento, ela é antagônica à noção separada de sustentabilidade. Para que a gente possa unir os dois, para que a gente possa ter essa perspectiva mais ampla, é necessário de que nós tenhamos essa compreensão do todo, essa compreensão da totalidade. E aí passa desde a relação dos municípios, né, com o Estado, mas também na relação de uma pequena empresa, por exemplo, com seus clientes e seus fornecedores. Passa por uma grande multinacional do setor de petróleo e gás, como também passa por uma startup, né? Então, a partir do momento em que essas pautas forem realmente colocadas numa perspectiva mais ampla, aí sim nós estaremos contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Então, é um tema que vai exigir que a gente esteja o tempo todo se informando sobre, o tempo todo se atualizando sobre, porque as novidades vêm.
e estão sempre, né? Ao longo desses anos pesquisando desenvolvimento sustentável, já diversas iniciativas surgiram, né, que a gente teve que se atualizar, a gente teve que ir atrás, tá? Então, eu termino falando sobre essa questão, né, da visão sistêmica. Agradeço mais uma vez a vocês, né, espero contar com a presença de vocês aí, não somente, né, amanhã e depois de amanhã, mas também nos nossos próximos eventos aí. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, gente. Muito obrigada, professor. Eu acho, então, que a gente pode encerrar. Amanda, não esquece de me mandar a mensagem me explicando o que é que você precisa em relação